Alô pessoal, bom dia. Hoje 9 de março de 2020, tá? Acabei de chegar aqui no meu serviço. Já falei que eu chego bem cedo. Já falei isso num vídeo também, né? Assiduidade é uma coisa inerente, você já traz de berço. E eu faço isso não é para aparecer absolutamente. Quem me conhece sabe no meu trabalho. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu vou falar nesse vídeo aqui porque eu já falei sobre o que faz um praticante a bordo, um estagiário, principalmente de náutica. Já falei como é que você entra na marinha mercante, o seu comportamento lá. Depois eu falei sobre a rotina de um segundo ON, que é o segundo piloto, é o segundo oficial de náutica. E agora eu vou falar sobre o primeiro ON, que é o primeiro oficial de náutica, que no meu tempo era conhecido como o primeiro piloto. Para começar, pessoal, o primeiro piloto, eu digo que ele é o trampolim. Não é bem que seja o trampolim, é que seja, digamos, entre aspas, a escola dele, para ele ser um grande comandante, se ele quer fazer carreira, sabe? E fazer bem feito. Para você ser oficial de náutica, hoje você ascende a essa categoria através de um tempo de embarque, que você embarca como 2 ON, segundo piloto, você passa uns anos lá, e depois disso daí, você vai conseguir uma vaga através da sua empresa, da própria marinha, e que eu saiba não tem curso. Estava falando do capitão de cabotagem. Então a gente dá uma volta nisso aí. Então, com o tempo, você ascende aquele posto. O primeiro piloto, eu digo, até porque eu me considero que eu fui sempre o assessor direto do comandante. E se ele falar um idioma, como inglês, eu falo inglês e espanhol, e atualmente estou estudando mais 5 idiomas. Você falou inglês, ou pelo menos nem que seja razoável, como primeiro piloto numa linha transoceânica que vai muito para o exterior, uma linha internacional, de um liner que sai do Brasil e vai para lá, até uma tramp, que você vai para qualquer lugar do planeta, já tem gente indo até para o polo. É fundamental você falar inglês. Por quê? Porque no estrangeiro, logicamente, as autoridades do pessoal que vem a bordo, praticamente todo mundo fora do Brasil fala um pouco de inglês. Vamos fazer por partes o que faz um oficial de náutica na função de primeiro oficial de náutica, já não digo nem na categoria. Tá? Para começar, sobre serviço. Se for num navio, ele trabalha 4 horas, ele fica de pau, como a gente fala, ele entra de quarto, ele entra de serviço, fica 4 horas no passadiço e sai no final, logicamente, ele tem 8 horas para descansar. O comandante não tira serviço. No offshore até que o comandante fica, no DP é só o comandante imediato. Eu estou tratando sobre navio. E é fácil logo um adendo, dou um lembrete. Você aí que vai começar a praticar, vai fazer o teu estágio, tá? De preferência, se você puder começar por navio, é melhor. Porque no navio você vai conhecer todos aqueles macetes, vai pegar os bisuns, você vai ver como é que funciona a estrutura toda na marinha mercante. Você sempre está em portos diferentes, diferente do rebocador, trabalha numa bacia, como uma bacia de campos, e você vai ficar muito parado ali, só indo de plataforma em plataforma. Então, voltando, o primeiro ON, ele trabalha 4 horas e folga 8. Nessas 8 ele faz o que ele quiser. Mas quando ele está de 4, ele tem que estar lá no passadiço. Se o navio estiver fundeado, ele vai ter que ficar lá, ancorado. Tá? Ele lida diretamente com a documentação que a gente chama papelada do navio. Ele lida diretamente com isso. Ele é o responsável direto. Porque o senhor comandante vai estar esperando tudo dele lá. Tá ok?
Antes de falar sobre essa papelada, a gente já viu sobre o tempo de serviço, depois sobre inspeções. Ele tem que fazer inspeção, pelo menos inspeções visuais em equipamentos inerentes, pertencentes, de modo geral, à navegação, como agulha giroscópica, bússola giroscópica, agulha magnética. Às vezes o imediato faz isso, mas muitas vezes é o primeiro piloto que tem que lidar com isso aí. Tá? A parte de segurança e salvatagem são os 2 ONs, os segundos oficiais de náutica. Mas tem coisas que o primeiro piloto tem que fazer. Eu muitas vezes já tive que tirar a água de uma agulha magnética líquida e trocar. Lá dentro, quem já sabe o que é, 30% é álcool e 70% é água. Você tem que mexer naquilo, tem um processo todo. Você tem que ver antena do radar, como é que está? Você não vai consertar. Você pelo menos inspeciona visualmente. Ah, tem um eletricista, ele vai fazer. Mas você vai encontrar no navio, tá? As prerrogativas do que é exigido de você na parte de manutenção e de inspeções. Tá? O primeiro piloto, eu estou falando como eu era, eu sou até hoje. Eu tinha um caderninho que eu colocava tudo que tinha do navio. Ao ponto de uma vez, o comandante, um grande comandante que eu comecei quando eu fui viajar pela Transroll, em 2000, e aí eu conheci o comandante Francisco Arnaldo Lopes da Silva, que é paraense. E uma vez nós sofremos uma classificação, foi um surveyor a bordo, e era a primeira visita dele, na profissão dele. Ele ficou literalmente perdido, porque ele tem que saber todos os dados de equipamentos, peças e compartimentos de alguma coisa para ele colocar no relatório dele. E o comandante Lopes falou, olha, se você quiser, a gente se sente lisonjeado. Se você quiser as publicações, tudo que tu quer, tu fica com esse meu piloto aqui. Eu puxei o meu livrinho e ele preencheu tudo tirando. Eu tinha tudo. Potência de motor principal, de gerador, dimensões do navio, até lista de tripulante eu pegava uma cópia e colocava ali, de certificados, tudo. Os certificados que venceram, quando vai vencer, se está em cima da hora. Então o primeiro piloto organizado, ele faz isso. Porque se ele estiver na rua e o comandante perguntar como chegava a me perguntar, comandante, Roberto, diga, senhor comandante, vem cá, como é o nome completo mesmo do tripulante que embarcou ontem? Eu puxava lá. Até hoje eu guardo os meus livros. Eu tinha. E o comandante, olha, ele fica de olho em você. Porque quando você é, no mínimo, um bom ON, ele já começa a pensar o seguinte, poxa, o imediato está chegando quase a comando, eu posso jogar o imediato para ser o meu back como comandante e esse piloto vai ser o meu imediato. E você falou inglês, é mão na roda. Então você vai usar isso. Como é que funciona a papelada? Quando você chega num porto, você tem que apresentar toda uma documentação. Hoje tem uma vantagem maravilhosíssima chamada internet, que você pode até enviar documentos via internet. Você trabalha via satélite com o teu equipamento, o teu personal computer, o antigo PC, né? Na mesa lá do passadiço, da ponte de comando, para você mandar mensagem para a empresa e vice-versa. Ela para você. Mandar para o teu agente em terra para a tua empresa. Tá ok? Então você tem que preparar essa documentação. Basicamente, o que é que tem no rol dessa documentação toda? Tem lista de tripulante, tem lista de passageiros, tem listas que a gente chama Crazy Fact, que são os pertences dos tripulantes. Não esqueça que o comandante não é tripulante. Tem gente que vai dizer que é, mas por lei ele não é. Tanto é que quando perguntavam para mim, ou vão perguntar para você quando você for comandante, comandante, quantos tripulantes tem aqui? Olha, no total, aqui dentro, aqui a bordo eu tenho 30, sou eu e mais 29 tripulantes. Sou eu e mais 15 tripulantes, sou eu e mais 9 tripulantes. São os Cruise Facts. Assim como tem o Passenger Facts, que são os pertences dos passageiros e você tem que mostrar uma lista. Você chega em Buenos Aires, que pede muito papel, pelo menos pedia. E você entrega aquela resma de papel para eles.
Imediato, o primeiro piloto, por favor, me dê os papéis aí para afirmar, que é para ele assinar alguma coisa, sobre os passageiros. Quantos passageiros tem? Tem 3. Você tem que apresentar a documentação, cópia do CPF, da identidade. Ah, ele tem passaporte? Tem. Tá. Tem documentos de carga. Tá ok? Inúmeros documentos. E parte desses documentos também, o agente da sua empresa vai ficar com eles para poder despachar o navio. Na minha época, 40 anos atrás, quem despachava o navio era o primeiro piloto. O primeiro piloto, pessoal, ele andava assim como eu estou. Meu blazer está aqui no lado. Eu sempre ando assim. E nós chegávamos. Eles tinham um respeito imenso pelo primeiro piloto. Se dissesse assim, olha, esse cara aqui, o Roberto Andrade, ele é o primeiro comandante, ele é o primeiro piloto do comandante Luiz Carlos Duarte, que foi o primeiro comandante que eu conheci na minha vida. Embarquei no War Royal, que era o NT Joinville da extinta Fronap. Quando dizia isso, ou quando dizia o primeiro piloto é o fulano tal, todo mundo, tal, era assim. E nós íamos na capitania, tinha um carro especial para nos levar da empresa, para despachar. Era um frisson só quando você chegava na capitania. Hoje não tem mais isso. Hoje é o teu agente que despacha o teu navio. O agente da tua empresa, ele é tão importante, o agente marítimo, não é agente de carga, que é história para outro vídeo. Ele é tão importante que muitas vezes tem tripulante ou o próprio comandante, como eu, você liga para o agente, vem cá, o navio sai quando? Eu já não ligava nem para praticagem, para o escritório dele. O agente vem cá assim, Paulo, o agente lá, olha, vai sair amanhã, com certeza vai, já despachei. É ele que despacha. Então prepara aquela documentação todinha. E seja eficiente. Você vai ter que ser eficiente, você vai ter ser eficaz. Você vai ter que ter efetividade. Se você não tiver efetividade como primeiro piloto, você não vai dar certo. A não ser, eu sou muito radical, estou falando isso em relação a mim. Eu tenho horror e sempre tive horror a ser chamado a atenção, principalmente, tá? Quando eu não tinha razão, então eu não deixava, sabe? Eu não largava a cana do leme, eu estava o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, a minha documentação eu já deixava a pé de galo. O que é pé de galo? É stand-by. O que é deixar em stand-by? Eu deixava ela a postos, prontos para eu usar. Quando o navio saía, bem, não trocou ninguém, eu só colocava a data e a hora de saída, imprimia e estava pronto. Mas tem outros profissionais que deixam isso para fazer um dia antes de chegar no porto. Tem gente que o navio vai chegar meio-dia, o cara está essa hora agora. Agora são 6h35 aqui em Belém do Pará. E ele está preparando a documentação. Isso é questão dele. Eu não faço crítica, eu não dou parecer. Mas eu sempre fui apressadinho. Eu preferia fazer uma semana antes a minha documentação, eu estou indo para o Japão, do que fazer 2 dias antes de eu sair, ou 15 dias antes do navio chegar, mas não deixar para fazer em cima da hora. Então nós já vimos a rotina de serviço dele, tá? E o quarto de serviço, geralmente do primeiro piloto, é de 8 às 12, certo? E vou colocar um pouquinho mais aqui, né? É de 8 às 12 e de 20 às 24. Tá ok? 8 às 12 e 20 às 24. À meia-noite. Muitas vezes, ou geralmente que eu saiba, o imediato que tira serviço, que é muito imediato, no Brasil, ele tem 2 funções, pessoal. Ao contrário do que penso, ele trabalha muito, porque ele ainda tem que tirar serviço. No exterior não é assim, lá tem Chief Officer e tem Chief Mate. Outro vídeo a gente explica, quando eu for falar sobre a vida do imediato. O imediato, geralmente, ele pega 4 da manhã, porque ele larga 8, e aí ele tem o dia inteiro, a manhã e a tarde, para voltar às 16 horas para a ponte de comando, para tirar o outro serviço dele, que vai de 16 às 20. Já vimos a papelada, que o primeiro piloto vai lhe dar. O primeiro piloto manda mensagens, tá? Ele manda boletim do Sistran, tá? Se ele for trabalhar, se ele for sair para a Austrália, ele vai mandar o Ausrap, tá? Se for para o Japão, por exemplo, ele vai mandar o Jazzrap.
Se ele for para os Estados Unidos, ele vai mandar o ANVER, que é o Automated Multiple Vessel Rescue, que é o nosso sistema brasileiro, que eu vou fazer vídeo aula sobre isso, como é que você preenche, por que você manda, dependendo da classe do navio, a rota que você tá? Ele entra, faz isso daí, o primeiro piloto, faz serviço, faz a papelada e faz a manutenção. O primeiro piloto de um navio ON, ele sempre vai. Raríssimas vezes ele não vai participar. Das fainas que tem de fundear, de atracar o navio, de atracar, desatracar. E muitas vezes ele vai para a faina também de fundear. Se o senhor comandante assim o determinar. Se o comandante não determinar, tudo bem, ele não vai. Geralmente é só o contramestre que vai para lá. Tá ok? Então prepare-se, por quê? Você já sabe que você não pode dar mofo. Eu sempre falo isso. Chegar atrasado. Não vai chegar, não. Eu sempre chegava 5 minutos antes. Eu podia chegar em cima da hora. Tinha que chegar às 4 da manhã, eu chegava, mas eu já tinha o meu macete. Eu sabia quando eu ia chegar ali. Eu estou em mar aberto, vai na asa de boreste, vai na asa de bombordo, olha para a popa, visualiza tudo que dá, porque no escuro a sua pupila vai ter que dilatar para você ver melhor. São outros 500, como a gente fala na gíria. Então você trabalha tudo isso como primeiro piloto. E se você trabalhar bem, você, com certeza, pode receber um convite do comandante para ficar no navio, como fizeram comigo, Roberto. Só que eu fui fazer o curso de cabotagem, né? Mas acontece. Roberto, vem cá, você aceita? Se aconteceu comigo, Roberto, você vai ser o imediato nessa viagem. É uma viagem curta, mas você vai ter que ser. E aí dá aquele friozinho na barriga, que eu falo para os meus alunos. Você pode ser um expert, pessoal, não adianta. Quando o homem bate aqui no teu ombro, é um dos momentos sagrados nessa profissão. Roberto, prepare-se. O fulano não veio, está doente, você vai ser o meu imediato. Então, para isso, tu vai aprendendo, vai sempre colocando o sapatinho lá na frente. Eu sou 2 ON, eu já vou vendo como é o do primeiro piloto. Eu sou primeiro piloto, eu já vou vendo como é o imediato trabalho. Tá ok? E quando você for primeiro piloto, eu falo isso aqui para o mundo todo. Não faça uma coisa que eu fiz. Como eu sempre fui, modéstia à parte, muito organizado, eu passei muito tempo me dedicando, aprendi muito com isso. Mas eu poderia ter deixado o mar de lado. Deixa um tempo livre fora do teu serviço para você fazer. Mas dedique-se à tua função. A tua. Ou então chega com o imediato. Poderia analisar o carregamento com o senhor. Tem uns que eles são bem flexíveis, eles deixam. Poxa, vou já ensinar para esse garoto, para essa garota aqui. Eu ficava traduzindo muito manuais. Pegava tudo que tem no mundo marítimo, montava os meus livros. É bom. Isso me transformou no que eu sou hoje, com a minha cultura geral marítima. Pegava espanhol, pegava inglês e fazendo português. Eu cheguei ao ponto, como primeiro piloto, de traduzir um SMS, que era o Ship Management. Essa é a publicação, que é a documentação a publicação que fala sobre a questão de segurança e gerenciamento da tua empresa junto ao teu navio. Tá ok? Era o SMG. É isso aí. A sigla a gente pode até passar. Esquece, porque muito tempo que eu não sou primeiro piloto. Mas é o de menos. Então, aplica o teu tempo hábil, livre nisso aí. Entendeu? Joga tudo que você pode ali para ajudar. Comandante, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Pode ter certeza que você falou inglês, você falou bem, os homens vão logo lhe puxar. Você está no offshore, alguém não está entendendo? Chama o fulano. Como me chamava? Chama o Roberto. Aí eu era imediato. Quando eu cheguei lá. Pô, imediato, eu preciso que você me safe, eu não entendo, bora lá, falar com os caras e tudo. Então, basicamente, é isso que faz um primeiro piloto. E o primeiro piloto já é o trampolim, vou repetir o que eu falei no início do vídeo aqui. É o trampolim para você chegar, logicamente, mais rápido ao imediato, através de uma licença. E quando você for comandante, você vai lembrar. Quando você chega comandante, se você foi um excelente piloto, primeiro piloto,
com certeza absoluta você não vai pegar tempo. E antes que eu esqueça que está acabando o meu vídeo aqui, o tempo. O primeiro piloto é ele que corrige as publicações do navio. É ele que tem que corrigir as cartas náuticas. Mas muitas vezes ele passa essa faxina, digamos assim, para o 2ON. E ele explica, colega, o caso é o seguinte, que é, poxa, eu preciso que tu corrija essas cartas, está aqui o aviso aos navegantes, porque eu tenho que fazer aquilo para o comandante, e o cara vai te ajudando. E você que é 2ON, quando o primeiro piloto ou imediato pedir, vai, que tu já começa a conhecer a área do teu colega. Ninguém vai puxar o tapete de ninguém. Eu até digo que ninguém puxa. Na verdade, é você que muitas vezes perde a tua posição para o teu colega que se interessa mais. Ele tem efetividade, ele tem habilidade, ele se torna uma pessoa simpática. Tá ok, pessoal? Nesses 21 minutos aqui, eu vou dizendo adeus, que eu estou indo para a sala de aula, né? E fiquem com Deus. Eu estou dizendo um até logo, na verdade. Inscreva-se no meu canal, dê um like se você gostou. Aperte lá o sininho para pegar notificações e procure interagir comigo. Faça comentário, muita gente não faz. Coloca o like, não faz. Pode fazer o comentário que você quiser. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Eu vou começar a preparar agora o dia a dia de um imediato na Marinha Mercante. Valeu. Tchau.